Olá, queridos. Quero agradecer enormemente ao Jardim da Paz pelo convite de poder estar aqui para trazer uma palavra de fé, de ânimo e de esperança. E na pessoa do Hélio, eu quero parabenizar toda a equipe do cerimonial pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo aqui no Jardim da Paz, atendendo de forma incondicional a família enlutada. Queridos, diante de um quadro estarrecedor, torna-se necessário trazermos uma palavra de ânimo, fé, esperança e também de orientações. Quero começar ressaltando as recomendações dos profissionais da saúde no que diz respeito ao combate do novo coronavírus. Devo ressaltar que é de suma importância que venhamos obedecer todas as orientações desses profissionais, como, por exemplo, lavar as mãos com água e sabão, álcool em gel, evitar aglomerações, o contato físico e também evitar sair de casa. Só sair de casa quando realmente for necessário. O isolamento social ainda é a melhor forma de combatermos esse vírus. Diante de um quadro estarrecedor que estamos vivendo, as informações que estamos ouvindo diariamente, é verdade que o pavor e o medo queira tomar conta do nosso ser. Mas quero dizer-vos que, embora tudo isto que está acontecendo no mundo afora, nós não podemos deixar que o medo, que o pânico, que o pavor venha dominar o nosso ser. Pois uma vez que assim o fizermos, o nosso ser tornar-se-á vulnerável a toda e qualquer tipo de enfermidade. Portanto, não é hora para pânico, não é hora para medo, é hora de exercer a fé. E termos a certeza de, assim como vencemos muitas outras epidemias e pandemias, também venceremos essa pandemia do coronavírus. Eu gostaria de, na minha fala, também falar de algo importante que é a nossa fé. Torna-se necessário exercermos a fé. A fé, segundo a Bíblia, Hebreus capítulo 11, é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Portanto, para vencermos o medo e para vencermos o pânico, é necessário nós exercermos a fé. Ficar com medo? Podemos. Nós não podemos viver com medo, viver em pânico. Jesus mesmo ficou triste, mas ele não vivia triste. Em Mateus capítulo 26, versículo 38, Jesus disse aos seus discípulos: "A minha alma está profundamente triste." Houve um momento em que Jesus ficou triste, mas ele não vivia triste. Então, vale ressaltar aqui que ficar com medo, qualquer um de nós podemos ficar. Agora, não viva com este medo. Não deixe esse medo dominar o seu ser, mas vença-o por meio da fé. Sim, por meio da fé. Esse mecanismo tão fundamental, eficaz e acessível a nós, ele nos ajuda em um período, em um tempo como este, a vencermos as vicissitudes da vida. Portanto, queridos, eu quero aqui demonstrar ou mostrar para você como agiram os santos homens de Deus em um período de crise, em um período de escassez. Vale aqui ressaltar o salmista do Salmo 23, pois o salmista nos mostra a sua real confiança em Deus, pois no Salmo 23 o salmista salmodia dizendo: "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo." O salmista tinha a presença de Deus e esta presença era a garantia que o salmista tinha de passar pelos problemas e na frente cantar o hino da vitória. Por que não falar do profeta Abacuque, que nos mostra um quadro estarrecedor, um quadro de crise, um quadro de escassez? Mas nós podemos observar que em meio a tudo que o profeta nos apresenta, ele tem uma calma, ele possui uma serenidade. Nós vamos perceber que esta serenidade provém daquilo
onde ele deposita a sua fé, onde ele de fato está arraigado. O profeta vai dizer no capítulo 3, versículos 17 e 18: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e nos campos não haja mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e ainda que no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Observem que o homem de Deus, o profeta Abacuque, ele nos mostra que tudo aquilo que ele tinha poderia ser tirado dele, tudo aquilo que ele possuía, ele poderia até ser privado de tudo aquilo, mas ele sabia que a presença de Deus não lhe podia faltar. Ele sabia que a sua fé deveria sempre estar enraizada em seu coração. Portanto, ainda que ele perdesse tudo, ainda que ele não tivesse nada, todavia a sua fé seria uma fé inabalável, pois ele tinha a presença de Deus. E quando a presença de Deus se tornava real na vida do profeta, ele tinha a certeza de que passaria por aquele problema e teria a vitória. Isso me faz lembrar do Salmo de número 46, onde o salmista, de forma majestosa e em uma cadência extraordinária, o salmista também nos mostra o segredo da sua calmaria e da sua serenidade. No Salmo 46, o salmista ele vai salmodiar a Deus dizendo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Observe que o salmista nos mostra o segredo da sua paz, da sua segurança e da sua tranquilidade. É Deus. Deus é o seu refúgio. Deus é a sua fortaleza. É em Deus que devemos nos refugiar. É de Deus que devemos tirar forças neste momento de crise. O salmista continua dizendo: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Observe que o salmista está falando de algo que aparentemente parece imutável e permanente na ordem criada. Mas ele diz: mesmo se tudo isto for abalado, for alterado, a minha fé se tornará imbatível e incondicional. Isto é, a minha fé não será abalado. Embora vendo tudo isto acontecendo à minha volta, eu não me desesperarei, pois eu sei que Deus está comigo e Ele é o meu abrigo, o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Eu quero aqui citar o Salmo 46, este salmo que fala de segurança, este salmo que fala de fé, este salmo que demonstra em quem o salmista confiava. Ele vai dizer nos versículos iniciais: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o salmista continua salmodiando, dizendo: vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem Ele feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações,
serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pense nisto. Tudo isto que estamos passando hoje, tudo isto passará, ficará na história, pois assim como já vencemos epidemias e outras pandemias, também venceremos esta pandemia do novo coronavírus. Basta confiarmos em Deus, orarmos, intercedermos, sermos solidários, cada um fazendo a sua parte, combatendo este vírus, e assim nós prevaleceremos contra ele. Que Deus abençoe o Maranhão, o Brasil e o mundo.